Salve, salve pessoal, eu sou Rodrigo Valente, sou professor e hoje eu vou falar de física, okay? Mais especificamente de notação científica. Okay? Essa é a aula 3 do cursinho da Uniafro. Bom, eu decidi falar sobre notação científica, primeiro porque ela é genial, okay? Depois porque a gente vai usar muito ela daqui para frente. E também porque ela envolve potenciação. E a gente vai resolver na próxima aula um exercício que também envolve potenciação. Tem uma dica bem bacana ali para a gente começar a resolver o exercício, certo? Então vamos lá. Por que a notação científica é genial? Bom, porque ela economiza a escrita, certo? É mais ou menos o que a matemática faz pela física, ok? Se você tiver um olhar treinado, um monte de letrinhas em volta de um sinal de igual pode representar um universo de coisas, certo? Então, a notação científica, ela economiza a escrita dos números. Tanto quando a gente fala de um número muito pequeno, tipo no exemplo aqui que a gente tem o tamanho de uma célula, ok? Que é 0,00001 metro, ou na notação científica eu vou escrever 1 vezes 10 a menos 5 metros. Tanto quanto a gente fala de números muito grandes, tipo o diâmetro do planeta Saturno, 1,2 vezes 10 a oitava metros, ou 120, vamos lá, mil, milhões, 120 milhões de metros, ok? Bom, a gente viu um exemplo disso na nossa aula 1, quando eu apresentei o conceito de carga elétrica fundamental. Vamos dar uma relembrada lá. Quanto que era a carga elétrica elementar ou fundamental? Era 1,6 vezes 10 a menos 19. Ela não mudou, então ela continua sendo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E quando eu escrevo desse jeito, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, eu economizei a efetiva escrita de 19 zeros, ok? Bom, o que ela tem a ver com potenciação? Bom, você basicamente vai trocar um monte de zeros, ou depois de uma vírgula, ou antes de uma vírgula, né, por um número, ou 1 vezes uma multiplicação, o número 10 e uma potência desse número, ok? Então, um 10 é só um 10, mas um 10 com potência é um 10 elevado. Ok, o que representa essa potência? Coisa que a gente vai ver no exercício que a gente vai resolver para a gente dar uma explorada na ideia por trás da notação científica e da potenciação, certo? Então, bora lá fazer um exercício de potência. O exercício caiu no Enem de 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. O cara era rápido. Bom, esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é. Então, desses números que a gente está vendo ali, distribuídos nas opções A, B, C, D, I, E, a gente tem que definir quem deles está escrito em notação científica, certo? Mas antes de entender e chegar na notação científica, vamos dar uma estudada nessa potenciação que aparece. Bom, vamos lá. Dá uma olhadinha nessas opções aí. E se eu disser para você que todas as opções têm o mesmo número? Como assim, professor? Né? Um monte de números diferentes eu estou vendo aqui. Pois é, mas todas elas representam o mesmo número.
que, diga-se de passagem, é o 43,18 segundos. Vamos entender como. Bom, vamos lá. Na opção A, esse número aí, 0,4318, ele é 43,18 divididos por 100, não é não? Olha aqui. Se eu pegar 0,4318 e multiplicar por 100, eu vou chegar em 43,18. Então, isso significa que o meu número, deixa eu usar o azul aqui, 0,4318, ele é igual a 43,18. Ficou feio esse 8. Aí, bem melhor, né? Divididos por 100. Certo? Até aí, fomos? Beleza. Agora, olha só, esse número, 0,4318, ali na opção A, está multiplicando 10 elevado a 2, certo? Então, a gente tem aqui 0,4318 vezes 10 elevado a 2. O que é 10 elevado a 2? Seria a mesma coisa que 0,4318 vezes 10 vezes 10. Certo? Porque eu estou fazendo vezes 10 e vezes 10 de novo. Quando eu tenho lá x ao quadrado, não é a mesma coisa que x vezes x? Quando eu tenho 10 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 10 vezes 10. Agora, olha só. Que número que eu vou ter se eu multiplicar 0,4318 vezes 10, vou ter 4,318. Se eu multiplicar por 10, 4,318, eu vou ter 43,18. Certo? Ou seja, 0,4318 vezes 10 elevado a 2 é igual a 43,18. Ok. Mesma coisa vale, vou fazer a mesma lógica, ok. 4,318 vezes 10 elevado a 1. Agora, por que uma coisa multiplicada a 1 é ela mesma? Né? Eu tenho 10 elevado a 1. E isso é igual a 10. Bom, quem gosta de Pokémon vai gostar dessa explicação. Imagina que assim, qualquer coisa elevada uma vez a sua potência é aquela mesma coisa. Tipo assim, Pokémon. Se o Pikachu ele não elevar o acesso que ele tem ao seu poder além do acesso que ele já teve, ele não vai evoluir. Ou seja, ele não se eleva. Olha só, que lindo. Ok? Se você não se trabalhar, não estudar, não se melhorar, não se elevar a uma potência maior do que o que você já é hoje, você vai continuar sendo o que você é hoje. Certo? Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Se eu replicar a mesma lógica do primeiro aqui exercício, a primeira opção, né? A, para a opção B,
eu vou ter que 4,318 é 43,18 divididos por 10. Ou seja, se eu pegar 4,318 vezes 10, eu vou ter 43,18. Certo? Beleza. Daí, eu vou para C, onde eu tenho ali 43,18 vezes 10 elevado a zero. Como assim 10 elevado a zero? Tá, e outra coisa. Por que eu já tenho 43,18 ali? Será que 10 elevado a zero é igual a 1? E daí se eu multiplico 43,18 vezes 10 elevado a zero, eu estou fazendo a mesma coisa que multiplicar 43,18 vezes 1? É isso aí. E por quê? Saberemos. Calma aí. Vamos falar um pouquinho da D e a gente vai voltar no porquê 10 elevado a zero é igual a 1. Beleza. Então vamos lá. Na D, o bagulho começa a ficar louco, né? Porque agora eu tenho o seguinte. Eu tenho 431,18 vezes 10 a menos 1. Mas vamos lá, primeira análise aqui. 431,8. Bom, se eu pegar o 43, isso aqui vai ser igual a 43,18 vezes 10, certo? Se eu pegar 43,18 e multiplicar por 10, eu chego em 431,8. Ok? E aí fomos? Beleza. Bacana. Então quer dizer o seguinte, que para fechar essa conta e para eu ter o mesmo número, 43,18, eu tenho que chegar aqui e eu tenho que dar um jeito de dividir por 10 também, certo? Porque daí eu vou ter 43,18 vezes 10 dividido por 10, eu estou multiplicando por ele mesmo. Então quer dizer que esse 10 que eu estou dividindo é o vezes 10 elevado a menos 1? Oh yeah, baby! É isso mesmo. Então quer dizer que o número 431,8 vezes... deixa eu escrever de outro jeito. Vezes 1 sobre 10 é igual a 431,8 vezes 10 a menos 1. E agora eu vou trazer aqui primeiro dado, ok? Que eu não vou entrar muito na explicação dele. Mas é o seguinte, quando eu tenho uma divisão e os números são o mesmo e eles estão elevados a algum expoente, eu posso simplificar o número. Então, do que eu estou falando? Vamos abrir mais uma telinha aqui. Estou falando o seguinte. Vamos usar esse exemplo. Eu não vou nem usar o exemplo do 10, não. Vou usar um outro exemplo qualquer. Eu pego qualquer número, ok? Então, vou pegar o número 2. O número 2, se eu tenho ele elevado a um determinado expoente, 3, certo? E daí eu divido esse 2 por um outro expoente qualquer, vamos dizer 2. Isso aqui vai ser simplificado. Eu posso simplesmente pegar, manter a minha base, 2, e subtrair os meus expoentes, 3 menos 2. E isso vai dar
2 elevado a 1. Lembra a história lá de que um número elevado a ele mesmo é igual a... um número elevado a 1 é igual a ele mesmo? Então, isso aqui é como se eu escrevesse essa mesma continha aqui da seguinte forma. Bom, 2 elevado a 3 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Certo? Agora aqui. 2 divididos por 2 não é 1? Então vai sobrar 1. 2 divididos por 2 não é 1? Então vai sobrar 1. E no fim das contas, eu sobro com 2 vezes 1 vezes 1. E 2 vezes 1 vezes 1 é igual a 2. Olha lá. Ok? A lógica é a seguinte. É como se eu multiplicasse um número. Então, vamos lá. A lógica é a seguinte. Se eu multiplico 3 vezes por um número e divido uma vez por ele, é como se eu multiplicasse 2 vezes. Ok? O que eu fiz ali? Eu multipliquei 3 vezes por um número e depois eu dividi 2 vezes por ele mesmo. Sobrou 1. Se eu multiplicar 3 vezes por um mesmo número e dividir uma vez por ele, eu vou encontrar 2 vezes. É como se eu multiplicasse 2 vezes por ele. Okay? Então vamos aqui no 3 agora. Imagina que eu multiplico o 3 3 vezes e eu divido uma vez por ele. Eu vou ter 3 elevado a 3 menos 1 igual a 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, se eu multipliquei 3 vezes pelo mesmo número e dividi uma vez por ele, é como se eu multiplicasse 2 vezes. Da mesma forma, se eu fizer o contrário, vamos pegar o número 5 e eu multiplicar uma vez ele, certo? Então só vou ter ele uma vez. Estou falando multiplicar porque você pode pegar esse exemplo como se você tivesse um número 1 vezes. Okay? Porque 1 vezes você pode sempre ter 1 vezes e o 1 não vai mudar nada. Se você multiplicar uma coisa por 1, nada muda. Certo? Ok. Então, se eu multiplicar uma vez por um número e dividir 3, o mesmo número, 3 vezes, eu vou ter 5, 1 menos 2. Olha o que acontece aqui. É como se eu tivesse... Opa, peraí, meu povo. Isso aqui é 3. Estou multiplicando uma vez por um número e dividindo 3 vezes por esse número. Olha lá o que acontece. Eu tenho um expoente negativo. E o que esse expoente negativo representa? Que eu vou ter 1 sobre 5 elevado a menos 2, ou 5 elevado a 2. Então, aquele expoente negativo, ele significa que ele está dividindo. Que bonito. Então, vamos lá. É como se eu tivesse o meu 1, que foi o que sobrou lá em cima, 5 vezes 5. Ok?
Então, o que representa esse 10 elevado a menos 1? Representa que eu estou dividindo por 10. E por isso, 431,8 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 431,8 divididos por 10, que dá 43,18. Ou seja, ali eu também tenho o mesmo número. A mesma lógica eu vou seguir para o E e vou chegar na conclusão de que 4.318 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 43,18. Certo? Belezura. Agora o C. Qual que é a história do C lá? Lembra 10 elevado a 0 é igual a 1? Bom, vamos usar um exemplo aqui para a gente falar um pouquinho disso. Imagina então que eu tenho o número, vou usar em amarelo aqui, o número 7. 7 elevado a 7, número cabalístico. Vamos usar o 7 elevado a 7. E daí eu vou dividir 7 elevado a 7 por 7 elevado a 7. Certo? Beleza. Então, por essa lógica que a gente viu aqui agora, eu vou manter a minha base. Eu vou subtrair os meus expoentes. 7 menos 7. E eu vou chegar ao resultado 7 elevado a 0. Certo? Bacana. Bom, mas eu não tenho a mesma quantidade aqui em cima e aqui embaixo. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. E se eu dividir 5 por 5, dá 1. E se eu dividir 10 por 10, dá 1. E se eu dividir 1000 por 1000, dá 1. E se eu dividir 1.437 por 1.437, dá 1. Ou seja, se eu dividir uma quantidade por essa mesma quantidade, eu vou encontrar 1. Então quer dizer que o que representa um número elevado a 0? Representa 1. E é por isso que o 10 elevado a 0 representa 1. Logo, 43,18 vezes 10 elevado a 0 é a mesma coisa que dizer 43,18 vezes 1. E isso dá 43,18. Bacana, professor! Mas, agora me diz, qual deles que é a notação científica? Bom, a notação científica exige que você só tenha um número natural à esquerda da vírgula. Ou seja, quem aqui nessas opções só tem um número natural à esquerda da vírgula é a nossa letra B, que tem só um número natural à esquerda da vírgula. Então, a letra B é a nossa notação científica. Professor, podia ter começado com essa, né, velho? Ué, e daí? Eu ia perder toda a delícia da matemática? Nem pensar. Agora, dá lá uma olhada no site, ok? Eu deixei um site de referência nas nossas notas de aula. E lá tem os exercícios bem bacanas. Esses exercícios, eles têm a resolução, ok? Mas vê se você resolve sozinho. Olha o exercício, tenta resolver antes de olhar a solução. E depois confere se a solução que você encontrou bate com o seu raciocínio, tá bom? Põe aí a cachola para funcionar, porque daí ela não esquece tão fácil aquilo que você aprendeu, para fixar um pouquinho. Beleza? Até a próxima, galera. Obrigado!